Graça e paz, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um culto. Espero que você esteja bem. Antes de a gente começar, eu quero pedir para você curtir esse vídeo, né? Aperta o joinha aqui. Se você não é inscrito, se inscreva. E se você entende que esse conteúdo ele é importante, tem relevância, compartilha com algum amigo, com algum familiar. Combinado? Bom, eu quero pedir para você abrir a Bíblia em Filipenses 2, 5 a 7. Carta que Paulo escreve à igreja de Filipos, capítulo 2, versículo 5 a 7. A famosa carta da alegria. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. É maravilhoso o que Cristo faz. Sendo Deus, sendo todo-poderoso, ele abre mão da sua glória para vir habitar entre os homens com o propósito de dar vida e vida em abundância. O que isso quer dizer quando nós olhamos para a nossa vida como um seguidor de Cristo? Isso quer dizer que nós também temos que abrir mão das nossas verdades, abrir mão das nossas convicções, quando estas serão maléficas ao bem-estar do próximo, quando estas vão gerar uma espécie de egoísmo nos relacionamentos. Que nós possamos abrir mão da nossa identidade pecaminosa para que a graça de Cristo seja cada vez mais presente e evidente a partir da nossa vida. Que Deus, nesse culto, te ensine que você tem que diminuir e ele crescer. Essa é a verdadeira identidade de um ser humano. Vamos fazer uma oração? Senhor, que nós possamos diminuir para que o Senhor cresça em nós. Isso é ser mais humano. Isso é ser mais parecido com Jesus. Nós queremos, Pai, a cada dia parecer mais com Teu Filho. Nós queremos, Senhor, abrir mão das nossas convicções egoístas para poder Te glorificar mais e mais a cada dia. Abençoe esse culto, que possamos sair transformados, menores e que a Tua glória cresça a partir de nós e em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero indicar hoje um filme muito legal. Inclusive eu já havia assistido há muito tempo atrás e assisti esse final de semana com a Kelly, né? Foi muito legal. É um filme muito famoso, inspirado num livro do Umberto Eco. O nome do filme e do livro é O Nome da Rosa. É um filme muito legal, é um filme que se passa dentro de um mosteiro que ao mesmo tempo ali está acontecendo alguns assassinatos e também um concílio. E então o Guilherme, né, que é uma espécie de monge, de um religioso muito inteligente, um investigador, ele então começa a fazer uma investigação para saber o porquê dos assassinatos. E outra coisa interessante é que esse mosteiro é onde se encontra a maior biblioteca da cristandade medieval, tá? Eu esqueci de falar, esse filme se passa mais ou menos em 1300, ou seja, na Idade Média. Sendo esta a maior biblioteca da cristandade, é onde é um polo enorme de conhecimento. E o legal é que o Guilherme ele começa a ter contato com obras que aparentemente trazem uma interpretação diferente das escrituras e algumas até contradizem. É muito legal esse filme, ele causa uma tensão, mas se você assistir com a cabeça aberta e com esse senso de investigação, você vai ter uma grande surpresa, tá bom? Então assista esse filme O Nome da Rosa, chama o namorado, o marido, a esposa, filme que vale muito a pena, tá bom? O Nome da Rosa. E hoje quem vai trazer a palavra e os louvores é o nosso amado presbítero
Marcos. Vamos fazer uma oração para o presbítero? Senhor, abençoa o presbítero, esteja com ele a partir de agora, que ele seja usado, Pai, para te engrandecer, para te exaltar, que ele seja direcionado a partir do Senhor a nós, para que possamos nos transformar. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, presbítero. Boa noite a todos, boa noite, igreja, todos que estão nos assistindo. Vamos dar continuidade a esse momento de adoração a Deus, né? Falando sobre a palavra do Senhor. E que Deus possa falar aos nossos corações nessa noite, né? Hoje nós vamos falar sobre o texto de João, capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Versão Almeida atualizada. E outras versões vão dizer a palavra, né? No princípio era aquele que é a palavra. São sinônimos, mais à frente nós falaremos um pouco mais sobre isso, mas que nós possamos compreender a palavra de Deus nessa noite, amém? O título da mensagem é Deus, a palavra, o verbo, o princípio. Eu vou cantar uma canção do grupo Vencedores por Cristo, uma música bem antiga sobre esse texto. Música muito bonita. Medite nessa canção enquanto nós cantamos e que Deus possa nessa noite falar conosco e que nós possamos adorar juntos a Deus. Adorem a Deus nesse instante, amém? Todas as coisas era o verbo, Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão de Deus Pai. Ele mesmo pela sua palavra e nos resgatou com imenso poder, livrou-nos da morte para o novo viver, louvores e honra a Cristo Jesus, o verbo de Deus, nossa luz. Todas as coisas era o verbo, Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão de Deus Pai. Ele mesmo o universo pela sua palavra e nos resgatou com imenso poder, livrou-nos da morte para novo viver, louvores a Cristo Jesus, o verbo de Deus, nossa luz, e nos
novo viver, louvores e honra a Cristo Jesus, o Verbo de Deus, nossa luz. Amém? Glórias a Deus, né? Linda essa canção. Apesar de eu ter me embaralhado um pouquinho aí, esses dias mais frios fica um pouco difícil para mim tocar. Mas eu creio que vocês conseguiram acompanhar. Amém? O que é verbo? Né? Segundo a gramática brasileira, ela define o verbo, né, de forma resumida como a palavra que indica ação, movimento, estado ou fenômeno meteorológico ou fenômeno da natureza, né, como se dizia mais antigamente. E a palavra? Ela define todas as coisas. Nós definimos tudo com palavra. Mas o que define a palavra? Como defini-la? Como explicar? E eu fui buscar algumas fontes, né? Tentei pesquisar a respeito. Assim, bem raso, só para a gente ter noção. E na internet mesmo. Então nós chegamos a algumas pequenas conclusões, né? Explicar o termo palavra é um tanto complexo, porque são muitas as variáveis de acordo com a aplicação. E pesquisando eu encontrei algumas definições. Palavra, né? Do grego logos, ou essência, razão, explicação, tudo bem simplificado assim, como define também o site conceito de. O termo genérico do latim parábola é o segmento do discurso, a menor unidade semântica de um idioma. Menor unidade traz a ideia de início, princípio, começo. Basicamente o que falaremos hoje. Acho que isso vai clarificar um pouco as nossas ideias. Também vou ler um texto, né, de Jorge Larrosa Bondia, professor na Universidade de Barcelona, doutor em pedagogia. Né. Na introdução do texto, Notas sobre a Experiência e o Saber da Experiência, ele traz a nossa reflexão, uma definição sobre palavras. É um texto científico, longo, por isso eu peguei apenas alguns trechos interligados, né? Não assim de forma aleatória, para não desconfigurar, mas de forma que a gente possa compreender. Né? E diz assim o texto. Palavras produzem sentidos, criam realidades e, às vezes, funcionam como potentes mecanismos de subjetivação. Vou abrir um pequeno parêntese aqui para falar o que é subjetivação. A subjetivação vem de subjetivo, algo que é próprio do sujeito, né? A maneira própria de cada pessoa pensar, se expressar, sentir, descrever, dar significado aos fenômenos que nos cercam. Né? Então são os mecanismos próprios de interpretação, quando ele diz lá como potentes mecanismos de subjetivação. Continuando o texto. Eu creio no poder das palavras, na força das palavras. Creio que fazemos coisas com as palavras e também que as palavras fazem coisas conosco. As palavras determinam nosso pensamento, porque não pensamos com pensamentos, mas com palavras. Não pensamos a partir de uma suposta genialidade ou inteligência, mas a partir de nossas palavras. Ou seja, quando pensamos em algo, né, aquilo se apresenta para nós em forma de palavra. Né? Então vem aquele termo, aquele nome. Então nós conhecemos as coisas pelo nome. Ao pensar algo, pensamos no nome desse algo, e sempre representado por palavras. O homem é um vivente com a palavra. E isso não significa que o homem tenha a palavra ou a linguagem como uma coisa, ou uma faculdade, ou uma ferramenta, mas que o homem é palavra. Isso é muito importante, né? Faz muito sentido com relação ao texto de João. Que o homem é enquanto palavra, que todo homem tem a ver
com a palavra, se dá em palavra, está tecido de palavra, que o modo de viver próprio desse vivente, que é o homem, se dá na palavra e como palavra. Por isso, atividades como considerar as palavras, criticar as palavras, eleger as palavras, cuidar das palavras, inventar palavras, jogar com as palavras, impor palavras, proibir palavras, transformar palavras, etc., não são atividades ocas ou vazias. Não são mero palavrório. Ele está dizendo aqui que as nossas palavras dizem exatamente o que nós somos, né? Quando fazemos coisas com as palavras, do que se trata é de como damos sentidos ao que somos e ao que nos acontece, e de como correlacionamos as palavras e as coisas, de como nomeamos o que vemos ou o que sentimos, ou de como vemos ou sentimos o que nomeamos. As palavras com que nomeamos o que somos, o que fazemos, o que pensamos, o que percebemos ou o que sentimos são mais do que simplesmente palavras. São expressões do que você pensa e é. E por isso, as lutas pelas palavras, pelo significado e pelo controle das palavras, pela imposição de certas palavras e pelo silenciamento ou desativação de outras palavras, são lutas em que se joga algo mais do que simplesmente palavras, algo mais do que somente palavras. Então, às vezes, precisa a gente tomar muito cuidado com as nossas palavras, porque são elas quem dizem que nós somos. Né? Elas expressam aquilo que somos, nós expressamos através das palavras aquilo que nós somos. E mais ou menos isso que ele quer dizer aqui. Esse bonito texto do Bom Dia. A ciência do desenvolvimento humano aponta a linguagem como o fator primordial que destaca o ser humano dos outros animais. Quando falo de linguagem, não estou me referindo somente à fala, mas todo tipo de linguagem utilizada na comunicação, né? Oral, escrita, linguagem de sinais, gestos. Todas se utilizam da palavra para comunicar, porque elas comunicam palavras. Mesmo um gesto, você está dizendo algo que será descrito com palavras. E através dela, a palavra, foi possível a troca de informações que nos levou ao desenvolvimento avançado. E o aprimoramento da fala é um dos fatores de destaque dessa conquista. Isso me faz lembrar um episódio interessante na história da humanidade, relatado em Gênesis, capítulo 11, verso 1 a 9. Né? Creio que a maioria de nós conhece esse texto, lá sobre a Torre de Babel. Nesse episódio, né, os homens, os primeiros habitantes da Terra, tentaram construir uma torre de grandes dimensões, né, para, a partir dali, poder exercer um controle absoluto sobre a humanidade, sendo conduzidos por um regime humano absoluto, centralizado, fugindo do plano de Deus, né, de expansão e liberdade para o povoamento de toda a Terra. A forma escolhida por Deus para desfazer essa astúcia, né, dentre as infinitas possibilidades do seu absoluto e onipotente poder, foi simples: mexer com a fala, confundir a linguagem, trocar as palavras. Isso causou, a princípio, confusão, desentendimentos, dispersão, mas por fim, a grande e maravilhosa diversidade cultural que temos hoje. Ou seja, Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe fazer, Ele sabe como agir. Poderia ter sido diferente? Sim, poderia, mas Ele agiu assim. Simplesmente mexeu com a palavra. Deus é soberano. Em Mateus, capítulo 12, verso 34, parte B do versículo, Jesus diz: a boca fala do que está cheio o coração.
Na psicologia, aprendemos que tudo o que fazemos, a maneira como nos comportamos, agimos e principalmente falamos, diz exatamente o que somos. A principal forma de comunicarmos o que pensamos é através da fala. E para isso usamos palavras. E nossas palavras dizem muito sobre nós. Portanto, somos definidos por palavras. Dito tudo isso, espero que possamos compreender melhor o que João quis dizer na introdução do seu evangelho sobre o princípio, o verbo ou a palavra. Amém? Vamos então aos textos. Eu vou ler aqui, eu peguei alguns textos, né? Não vou ler só o texto de João, mas eu peguei alguns textos, né, que vão nos basear para o entendimento. E o primeiro deles, capítulo 90, verso 2. É uma oração de Moisés, né? E ele diz assim: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. João, capítulo 1, verso 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Verso 2. Ele estava com Deus no princípio. Verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Aí vamos lá para o versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Verso 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Verso 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ainda em Gênesis 1, verso 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2, somente a segunda parte do versículo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Verso 3, apenas o princípio do verso. Disse Deus, haja. Esse haja aí do verbo haver, de existir, de faça-se, de esteja aí, né? Foi a criação a partir da palavra. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a direção do Senhor, do Espírito Santo, sobre essa palavra nessa noite? Pai, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra que nos ensina, fala conosco a cada dia, aos nossos corações, nos corrige, nos dá entendimento. Ó Deus, e que nessa noite não seja diferente, Pai, que a Tua palavra possa nos constranger, nos levar a compreendermos os Teus propósitos para as nossas vidas. Vem falar aos nossos corações, vem agir sobre nós, vem agir com poder sobre cada ouvinte, ó Deus, que eles possam meditar nessa palavra, meditar no Teu plano redentor e, acima de tudo, aceitar esse plano redentor que um dia foi dado a nós através do sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. Sabemos que o Senhor criou tudo desde o início para a perfeição, com perfeição, para a honra, a glória e o louvor do Teu nome, mas que o homem se afastou e o Senhor fez de tudo para trazê-lo de volta. Então nós agradecemos por isso, agradecemos pela Tua palavra nessa noite e te pedimos que fale conosco. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Né? Eu li só parte desses textos, né? Porque se eu fosse ler os versos completos, nós iríamos entrar em outros assuntos que não queremos comentar hoje, né? Nessa mensagem. E como seres humanos limitados que nós somos, né? Nós temos essa mania de questionar tudo, questionar todas as coisas. Faz parte para o nosso entendimento, mas precisamos questionar mesmo. Né? A ciência diz que o homem só cria
a partir do momento em que ele põe em dúvida, põe em xeque, quando ele questiona, quando ele pergunta. Né? Mas nosso maior problema é questionar Deus. Não questionar, perguntar. Nós devemos perguntar a Deus as coisas, mas questionar no sentido de será? Duvidar. Jamais, né? Devemos, como seres, como criaturas de Deus, jamais devemos fazer isso. Mas fazemos. Infelizmente fazemos. Né? Como seres limitados que temos essa mania de querer, de questionar Deus. E muitas vezes também nós queremos imaginar a origem de Deus, a origem de tudo, do universo das coisas. Né? E nós limitamos Deus. Quando nós começamos a questionar, a imaginar Deus, nós limitamos a sua existência no tempo e no espaço, porque nós estamos limitados dentro disso, conforme nossa imaginação nos permite alcançar e compreender. Pobres e meros mortais que somos. O que seria de nós sem a graça e misericórdia de Deus? Apocalipse 3, 17b revela a nossa verdadeira condição perante a nossa própria natureza soberba, arrogante e egoísta. João diz que em Apocalipse que somos infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Essa é a nossa verdadeira condição diante de Deus. Moisés, o homem que na terra esteve mais próximo de Deus, e talvez essa proximidade explique também a razão de ter sido ele, né, o escritor do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e que também fala sobre o início, sobre toda a criação, né? Talvez seja ele a pessoa mais indicada, ou que pudesse conhecer e compreender melhor sobre a existência de Deus. E por isso eu li o Salmo 90. O que ele declara lá no Salmo 90, na sua oração? Verso 2, como nós já lemos, né? De eternidade a eternidade. De eternidade a eternidade. Não tem começo, não tem meio, não tem fim. Ele é eterno. Então, não tem início, não tem meio, não tem fim. Ele simplesmente é. Deus se apresentou a Moisés no deserto, de forma sobrenatural, dentro de uma sarça que queimava, ardia em fogo, mas a sarça não se consumia em meio às chamas. Ele disse, eu sou o que sou, ou simplesmente, eu sou. O que isso quer dizer? Eu sou o quê? Eu sou a essência, eu sou o princípio, eu sou a razão, eu sou o meio pelo qual... Eu sou a explicação de tudo. Eu sou o tudo. Sou o Logos, o verbo, ação, movimento, a palavra, definição, nome, designação, explicação. Ele é Deus. Ele é soberano, onipotente. Amém? Deus que não se encaixa em um formato no espaço e no tempo, o nosso tempo cronológico, denominado em grego de Cronos, criou nele uma oportunidade, denominada também no grego de Kairos, ao que muitos chamam, em tradução livre, de tempo de Deus, ou momento oportuno, ou tempo certo, para nele estabelecer a sua criação. E assim o universo veio a existir. É nesse tempo, nesse momento, que Deus estabelece um início, um princípio. João capítulo 1 fala deste princípio, ele apresenta Jesus como o verbo, a ação de Deus, a palavra, definição de Deus. Ele era o próprio Deus, ele estava com Deus no princípio. Em Gênesis 1, capítulo, verso 2, né? Parte B do versículo, conforme lemos, Moisés apresenta a terceira pessoa da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo atuando juntos na criação. Então, quando ele diz lá, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, ele apresenta ali a terceira pessoa da Trindade. Então, eles estavam lá no princípio, no início, na criação de tudo. Jesus, ele não apareceu simplesmente quando nasceu aqui,
no ventre de Maria como um ser humano. Ele já era, ele já existe, ele é Deus, ele é o próprio Deus, né? Então eles estavam lá no princípio definindo tudo, criando tudo. Então quando ele diz, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Em se movia nós vemos a ação, o movimento do verbo, que não traduz só o Filho Jesus, mas também o Espírito Santo. E claro, o Pai, eles estavam juntos, eles eram um, três representando um, ou um representando três, né? Difícil da gente compreender isso, né? Mas assim é a Trindade. Eles eram o próprio Deus, o mesmo Deus. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus. No início, o Verbo, aquele que é a palavra. O princípio, a definição de tudo, agiu. Através da palavra, chamou a existência e o mundo se formou. A partir do verso 3, segue-se a Odisseia da criação, né? Nessa sequência de palavras proferidas, definindo e dando forma a tudo com a expressão: disse Deus, haja, exista, faça-se, né? Como preferir, através da palavra. E houve, ou passou a haver. O homem também foi criado, ainda que a Bíblia não defina a sua criação através da ação das palavras, mas de uma decisão entre a Trindade Santa tomada por palavras, a partir de uma declaração verbal. Façamos o homem. E não parou por aí, né? Os versos 26 a 30 de Gênesis 1 faz uma sequência de declarações de como haveria de ser aquele que seria a obra-prima da criação. Poderia ter sido diferente? Sim, mas ele agiu assim. Ele se expressou, agiu, decidiu, definiu com palavras, né? Então Deus pode, de qualquer maneira, criar todas as coisas, mas ele agiu com as palavras, né? O verbo de Deus, a ação de Deus, o movimento de Deus, a definição de Deus. Palavras. Mas esse homem, criado, imagem e semelhança, ser perfeito, ele se afastou de Deus. Ele se rebelou. E agora, o verbo que lá no início definiu todas as coisas, criou todas as coisas, novamente precisou agir, se mover, se definir, tomar forma. João, capítulo 1, verso 14, diz que o verbo virou gente, né? O verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. Eu e minha mania de sempre colocar música em tudo, né? É irresistível. Mas foi isso que aconteceu. O verbo virou gente, tornou-se carne, habitou entre nós, viveu como nós. Poderia ter sido diferente? Sim, ele pode tudo. Nós é que somos limitados. Nós precisamos ver para crer, tocar para crer. E por isso ele teve que vir, nascer como homem, ser homem, para se encaixar nessa nossa compreensão, para que nós pudéssemos aceitar, né? Então nós precisamos ver para crer. E nós vimos. Ele mostrou sua glória. A Bíblia diz que ele veio cheio de graça e de verdade. Apesar dele ser humano, ter nascido como humano, ser totalmente humano, mas ele também era totalmente Deus, né? Então ele mostrou a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ainda assim, não foi suficiente. Como somos incrédulos, como somos difíceis de compreender, de aceitar, né? Essa nossa pequena fé. Nós somos
de muito pouca fé. Não foi suficiente ele vir nascer como homem, né? Revelar a glória de Deus através dos seus milagres, sinais e maravilhas. Então, voltando lá ao versículo 3, né, que diz que tudo foi feito por ele e por intermédio dele. Né? Portanto, isso quer dizer que tudo pertence a ele. Né? Lá no verso 10 e 11 diz que ele veio ao mundo, estava no mundo, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para os seus, para o que era seu, tudo pertence a ele, mas os seus não o receberam, não o reconheceram. Então esse verbo, o verbo, a palavra, se expressou da maneira humanamente compreensível, da melhor maneira humanamente compreensível. Tornou-se carne como nós, para que pudesse caber na nossa realidade. Fez prodígios, sinais e maravilhas sobrenaturais para revelar a glória de Deus. Fez tudo possível dentro da condição humana para mostrar sua condição de Deus e revelar sua verdade para nós. Ainda assim, foi desprezado. Não foi suficiente. E agora eu pergunto, poderia ter sido diferente? Não! Não poderia. Deus sabe o que faz. Não por Deus, porque Ele sabe de tudo, Ele pode tudo. Nada para Ele é impossível. Mas por nós, é por nossa causa que não poderia ser diferente. É por nossa causa que teve que ser assim. Porque nós somos limitados, nós somos egoístas, somos desobedientes, somos ingratos, né? Temos memória curta, somos sem fé. Né? Recebemos um milagre aqui, vemos a glória de Deus aqui, daqui a pouco estamos questionando de novo, desacreditando tudo, voltamos atrás. Então não poderia ter sido diferente. Por Deus sim, por nós não. Foi por isso que ele agiu assim, por isso ele agiu dessa maneira. Foi por isso que ele morreu na cruz. Além de nascer como homem, viver como homem, teve que levar a vergonha humana, teve que levar nossos pecados, teve que morrer como homem. Fez do escárnio humano a vergonha da cruz, o cumprimento do plano de Deus. O sacrifício final de remissão de culpa em nosso lugar. Ainda assim, muitos não acreditam, não aceitam a palavra de Deus, revelada através da Bíblia Sagrada. Verso 12, no entanto, diz, né? Contudo, aos que o receberam e creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, não pela vontade da carne ou de algum homem, mas nasceram de Deus. Fomos criados por Deus, nascemos de Deus. Precisamos aceitar isso, reconhecer essa realidade, tomá-la como verdade em nossa vida. Retornar a esse novo nascimento, nascer através da palavra. Né? Então, aos que nasceram de novo, os que nasceram da palavra e creram na palavra, deu-lhes também o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós temos esse direito por herança, a partir de um sacrifício de Cristo na cruz. Ele precisou morrer para isso. Ele não mediu esforços. Deus não mediu esforços. Ele fez tudo para caber dentro da nossa compreensão, dentro dos nossos planos, né? Para que nós pudéssemos aceitar, nós, seres humanos limitados que somos. Então vamos aceitar essa verdade. Creia que Jesus é o verbo, a ação, o mover de Deus em nossas vidas, expresso através da sua palavra. Em João, capítulo 5, verso 39, Jesus disse que nós examinamos as Escrituras, muitas vezes por achar que nela contém as palavras de vida eterna, né? E ele complementa dizendo que, de fato, elas dão testemunho dele, que é a vida eterna, a fonte de vida eterna. Então devemos sim examinar as Escrituras.
Ele é a palavra, Ele é o Logos, o Verbo de Deus. E Ele está revelado em sua palavra. E para finalizar, 1 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura, a Bíblia, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Creia, acredita, faça da palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, o seu manual de vida. Aceite esse sacrifício, aceite o verbo e sua ação, aceite a palavra. Creia em tudo que Ele fez por nós, tudo que Ele fez para caber dentro do nosso contexto, para que um dia nós pudéssemos chegar aqui. Amém? Que a palavra do Senhor possa falar aos nossos corações. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela Tua palavra, por ter se expressado por nós, nascendo como homem, criando o mundo, morrendo como homem, fazendo tudo como homem, para que como homem nós pudéssemos entender tudo o que estava sendo feito por nós. Obrigado pelo privilégio que temos de poder ser chamados de seus filhos. Obrigado por podermos, ó Deus, ter a sua palavra como manual de vida, como bálsamo, como bússola que nos orienta. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor não nos deixa só em nenhuma circunstância. Então que nós possamos crer na Tua palavra, crer na Tua verdade. Fala aos corações nessa noite, que nós possamos aceitar e crer nessa Sua palavra. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus eu oro agradecido. Amém, Senhor. Amém. Acredite na palavra de Deus. Amém? Não fica assim, solidão não vai trazer a solução do teu sofrer. Não há razão pra viver tão triste assim. Existe alguém que sofreu em seu lugar. Acredita, Ele é a vida. Não estou aqui pra fazer a tua cabeça, mas pra dizer que nem tudo se perdeu. Acredita, existe um Deus, que Ele vai lhe estender a mão, te abraçar e acalmar o seu coração. Ele vai lhe levantar do chão, para sempre ao seu lado. Acredita neste amor maior, que sofreu até morrer pra lhe salvar. Ele vai lhe estender a mão, te abraçar e acalmar o teu coração. Ele vai lhe levantar do chão, estará para sempre ao seu lado. Acredita neste amor
sofreu até morrer pra lhe salvar. Amém. A coroa que ele usou não era de ouro, apesar de coroarem como rei. Não era de rubis nem diamantes, mas era feita só de espinhos vis. Por que tratar um rei dessa maneira? E por que fazer usar coroa tal? Ele nunca foi forçado a usá-la, mas por amor deixou seu lar real. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Oh, ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez, e jamais terá de usá-la outra vez, e jamais terá de usá-la outra vez. E jamais terá de usá-la